Boa tarde a todos. São precisamente 14h37 do dia 11 de julho. 11 de julho de 2018. Uma frase que eu guardei por toda a minha vida, né? De alguém que disse para mim há muitos anos atrás. Foi uma palestra. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Preste atenção. Aquilo que você faz soa muito mais alto do que aquilo que você fala. Ou seja, muita gente fala, mas e a atitude dessa pessoa? Então o título dessa live hoje é Atitude é Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui, todo mundo aqui corre rápido, mas boa tarde a todos, tá? Bom, então o que acontece? Atitude. Eu agora, hoje é quarta-feira, no domingo, à meia-noite, veja bem, eu não estou generalizando, tá? Eu vou falar da questão dos caminhoneiros. Domingo agora, né? No dia 8 de julho, estava acertado, eu acompanho pelo Zelo, pelo canal Zelo, pelo PX, que os caminhoneiros paralisariam o país a partir da 0 hora de 8 para 9, segunda-feira tudo parado. Acontece, porém, que existe um grupo de caminhoneiros sujos, mau caráteres, pelegos, puxa-sacos do governo e puxa-sacos dos presidentes de sindicato. Agora mesmo, estou vendo aqui no YouTube, dá nojo. Olha lá, começamos homens e mulheres, bravos trabalhadores, que infelizmente estão perdendo a força por causa dessa corja de canalhas. Eu chamo vocês aí, né? Caminhoneiros sujos. Não vou citar nomes aqui para não encher a bola de ninguém. Mas infelizmente, por causa de vocês, traidores, sujos, vagabundos, canalhas, covardes e mesquinhos, porque se vendem por qualquer dinheirinho, beijam a mão dos presidentes de sindicato que exploram vocês, beijam a mão do Rodrigo Maia, beijam aqueles dedos gordos daquele porquinho prático que despreza vocês. Olha, o Rodrigo Maia está, desculpe o termo, cagando para vocês. Tá certo? O Eunício Oliveira está se lixando para vocês. O Temer está se lixando para vocês. Para o Temer, vocês são chatos. Vocês são chatíssimos. Tá certo? Então eles dão para vocês uma migalha qualquer, para vocês por um tempo ficarem quietos no seu canto, para não perturbarem o plano maior deles de tomada do poder no Brasil para sempre. Então a minha palavra hoje vai em respeito aos verdadeiros, aos leais, heróis dessa nação, que são os caminhoneiros autônomos. E aos caminhoneiros que pertenciam aos sindicatos, se desligaram deles para se unir aos caminhoneiros autônomos, não se dobrando a esse poder sujo, nefasto dos sindicatos, hoje totalmente aparelhados pela esquerda brasileira, notoriamente pelo PT. Porque Lula, esse miserável, esse porco que está lá na cadeia, comendo e bebendo às minhas custas, às nossas custas. Então, são essas pessoas que eu respeito. Hoje, agora, nesse momento, faz uns 15 minutos, eu manifestei a minha palavra de indignação aos caminhoneiros, porque não começaram ainda. Hoje é quarta-feira, já quase 3 horas da tarde, 15 para as 3, e até agora não parou nada. Aqui no Rio de Janeiro, tudo bem. Os mercados abarrotados de alimento. A gasolina aqui está a R$ 6,69. R$ 6,70, quase R$ 7.
e tendendo a aumentar. O óleo diesel, um absurdo de caro aqui. E nada vai mudar. Então eu falo o seguinte, caminhoneiros, vocês, os honestos, sufoquem a ação desses canalhas. Porque por causa desses canalhas, vocês poderão perder a credibilidade com a população brasileira. Hoje, eu, o Coronel Carlos Alves, o Coronel James, o Coronel Azim e o povo brasileiro, nós estamos jogando a nossa reputação em favor de vocês. Estamos mostrando a cara. O Roberto Carlos, o rei da música popular brasileira, o rei Roberto Carlos, que eu admiro muito, eu sou fã do Roberto Carlos, incondicional. Tenho a coleção do Roberto. O rei Roberto Carlos, num show dele, há 2 meses atrás, quando começou a primeira manifestação dos caminhoneiros decentes, o Roberto deu apoio a vocês. Enquanto aquela menina lá, a Racherazade, desceu a lei em vocês, que vocês estavam destruindo o Brasil, o Roberto não. Roberto, ele é rei e jamais perdeu a majestade. Com a sua majestade, de um dos maiores cantores da música popular brasileira e compositor também, ele deu a reputação dele, jogou a reputação dele em respeito a vocês. E o que vocês estão dando em troca para nós? Que atitude, aí vem o título, que atitude vocês estão tomando para merecerem o nosso respeito? Então, para que vocês ganhem o respeito de alguém, vocês têm que ter atitude. Se eu que sou engenheiro civil, sou um empresário, eu quero conquistar minha clientela para vender um projeto, vender uma casa, uma obra, eu tenho que ter a atitude de competência e honestidade. Como é que vocês querem que o povo brasileiro respeite a classe de vocês? Se vocês mesmos... Veja bem, eu não estou me dirigindo aos caminhoneiros que estão tentando parar. Eu falo com a maioria que pensa que ganhou do governo, não ganhou. O governo tem impacto com o demônio. O governo não dá ponto sem nó. E o que eles fazem com vocês é justamente, eles fazem essas reuniões, eles lançam essas promessas para vocês, para quê? Para que vocês percam a credibilidade com o povo brasileiro. Para que eu, Coronel Carlos Alves, deixe de acreditar em vocês, o Coronel James e o Coronel Azim. Atitude, minha gente, é tudo. Vejam bem, hoje, o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, está tomando uma atitude de passividade, uma atitude de desprezo ao povo brasileiro, chamando os intervencionistas de loucos, tresloucados. Então, esta atitude do general Vilas Boas angaria para ele, para a Força Armada do Exército Brasileiro, desprezo, desrespeito, desprestígio. E qual é a consequência disso? Se hoje o povo brasileiro clama aos céus para que as Forças Armadas intervenham na colocação do Brasil na estabilidade política, social, o Brasil está fora do trilho. Simplesmente, no futuro, ganharemos o desprezo do povo e não teremos nem moral para pedir aumento salarial, porque simplesmente, pela atitude de um comandante, as Forças Armadas ficam paradas, inoperantes, e não angariamos o respeito da população e seremos taxados na história como inúteis, como traidores da nação, como aquela Força Armada que no passado atendeu a população e que hoje despreza a população. Então a minha palavra é para vocês, caminhoneiros. Tomem a atitude madura. Vou falar mais uma vez o que eu já falei centenas de vezes. Vocês têm a força. Vocês têm o poder. Pesquisem aí os caminhoneiros que gostam de ler, de pesquisar. Pesquisem a história dos caminhoneiros dos Estados Unidos da América.
Procurem a história de Hoffa, Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, que lutou pela classe trabalhadora caminhoneira, ele sumiu. Deram um sumiço nele. Até hoje, até se brinca nos Estados Unidos. Onde foi enterrado Jimmy Hoffa? Ele sumiu, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Mas o fato é que Jimmy Hoffa e os caminhoneiros daquela época, no início do século XX, deram um novo rumo à carreira do caminhoneiro. Nos Estados Unidos hoje, a classe dos caminhoneiros é uma classe forte demais, fortíssima. Dificilmente o governo federal brinca hoje com os caminhoneiros. E aqui no Brasil, fica uma corja de políticos safados, sem vergonha, que não tem moral nenhuma, debochando dos caminhoneiros. E os senhores simplesmente arriando as calcinhas para que o Rodrigo Maia, aquele porquinho prático, bochechudo, com dedos gordos, Eunício Oliveira, presidente Temer e toda aquela corja de ladrões do Supremo Tribunal Federal façam de vocês gato e sapato. Repito, vocês têm a força. Vocês representam uma classe gigantesca, gigantesca. Tem uma força gigantesca. É um gigante que só um peteleco derruba um poder inteiro. Mas são crianças ainda, são crianças. Volto a repetir, quando eu era criança, existia na televisão um desenho, tá no YouTube, quem quiser ver. O Guinho. O Guinho é um pato, é um bebê, mas é um pato grande e gordo, que ainda usa mamadeira, chocalho e um chapeuzinho bordadinho na cabeça. O Guinho é um pato enorme, grande, gordão, mas é bobão. Então o Brasil hoje é um país grande, imenso, mas é bobão. Os caminhoneiros são uma classe poderosa. Vocês são responsáveis pelo transporte da riqueza no Brasil, mas ainda é uma classe criança, infantil, como o Guinho. Grandes, mas ainda usam mamadeira, não tem maturidade. Pessoal, essa crise no Brasil, com esse governo sórdido, sujo, com esse Supremo de bandidos, com juízes corruptos, com deputados e senadores da pior espécie, nunca o Brasil teve uma oportunidade tão grande de mudar o seu rumo. Nunca o Brasil teve essa oportunidade. Tenha certeza que em 2019, de um jeito ou de outro, o Brasil muda. O Brasil muda. Nós estamos no fim da trilha, no fim da encruzilhada. Estamos numa encruzilhada mesmo. O Brasil ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Então deixem de ser crianças. A culpa é nossa. Aí o pessoal, por que os militares ainda não entraram na intervenção? Por isso. Porque falta atitude. Falta atitude. Ou vocês pensam que se o Brasil parar, não tem combustível, não tem feijão, não tem arroz, não tem gêneros de primeira necessidade nas prateleiras, porque vocês pararam em casa. Eu já falei aí, não precisa ir para a estrada, não precisa se confrontar com a Polícia Rodoviária Federal, não precisam se arriscar em serem roubados ou terem seus caminhões multados. Fiquem em casa. O efeito é o mesmo. Nesse momento, um general decidido, com atitude de coragem, ele certamente vai falar mais alto que os outros covardões. Isso acontece. Isso acontece muito. A gente vê nos filmes, a gente vê na vida real. Na vida real. Eu mesmo já peitei um coronel, era tenente, um coronel mau caráter, no tempo que eu era tenente, e eu, com a minha força moral, eu peitei aquele coronel. Cara a cara. Eu mandei aquele coronel me respeitar. Eu mandei. Ali saiu do controle. O coronel já morreu, era um mau caráter, ladrão, roubava a energia elétrica da casa do tenente, R2, roubava mariscos, né? Roubava isca de peixe para poder pescar no Forte São João. Ladrão sem moral.
E eu, primeiro tenente, fresquinho, tinha apenas 4 anos de formado na academia militar. Eu peitei o coronel. Eu dei um soco na mesa dele. Botei o dedo na cara dele e falei para ele me respeitar. Pela minha força moral. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. No final do ano eu passei para o IME e fui elogiado pelo comandante do quartel. Por ser homem. Por ter coragem, por ser macho. Por não dobrar minha cabeça para ninguém. Aprendam uma coisa, pessoal. Um homem ou uma mulher só devem dobrar a cabeça e o joelho para Deus, para o Criador, para ninguém mais. Tem que morrer? Morra em pé. Se vão botar você de joelho, fique de joelho, mas morra com a cabeça erguida. Que Deus me dê coragem para isso, para que eu não tenha que pedir pela minha vida. Que Deus me dê coragem para que eu morra calado. Que eu tenha pelo menos a chance de orar, de entregar minha alma ao Criador. Porque o corpo para nada serve mesmo, vai ficar na terra mesmo. O importante é a alma, é o espírito, isso sim. Então, caminhoneiros, se vocês querem ter o meu respeito, o respeito do coronel James, o respeito do coronel Azim, respeito dos coronéis do Exército, os comandantes da Marinha, os oficiais da Aeronáutica, as Forças Armadas inteiras, com exceção daqueles generais, almirantes e brigadeiros que são de esquerda, que querem ver o Brasil pegar fogo, que é apenas 1%, não desistam. Era para ter parado segunda-feira. E tudo continua a mesma coisa. Por quê? Porque tem um grupo de vagabundos, serviçais, puxa-sacos, que certamente estão levando um suborno bem gordo. Eles são sócios dos presidentes de sindicato. Uma vez que acabou o imposto sindical, acabou. Isso é lei. Vocês sabem disso. Mas os sindicatos procuram as lideranças sujas e sórdidas entre os caminhoneiros sem caráter para tentar minar, sabotar, enfraquecer o movimento justo dos caminhoneiros, não por greve, não por redução de preço de combustível, não por nada disso. É pela redução, pela eliminação da corrupção no Brasil, pela moralização da política do nosso país. Então, pessoal, eu já falei no Zelo, eu praticamente aloprei. Eu não falei como nervosismo, falei com energia de coronel. Eu desabafei com vocês. Nós estamos jogando a nossa reputação por vocês. Nós estamos mostrando nosso rosto por vocês. Então respeitem isso. O povo brasileiro confia demais em vocês. O povo brasileiro apoia vocês. Mesmo que nos falte o feijão, o arroz, o combustível, nós entenderemos. Porque é melhor que nos falte combustível por 1 mês, 2 meses, 5 meses, do que nos falte pela vida toda. A Venezuela hoje, se não for os Estados Unidos invadindo aquilo lá para salvar o povo, eternamente aquela população venezuelana vai sofrer o pão que o diabo amassou. Só quem vai comer e beber são as pessoas que se entregarem ao jugo comunista, ao poder do mal. Quem não vender sua alma será morto de fome ou será executado nos paredões. Pensem nisso. Caminhoneiros, os caminhoneiros honestos e leais brasileiros, unam-se. Caminhoneiros autônomos, unam-se. Agora não é momento de ficar de briguinha, discussão, diz que me diz que não. O nosso inimigo maior chama-se Presidente Temer, Congresso Nacional inteiro e Supremo Tribunal Federal inteiro. Então, os 3 poderes do Brasil hoje são o nosso inimigo. Todos nós contra eles. Todos nós contra eles. E saibam, senhores,
que eu estou sabendo que não é mais São Paulo não, agora é o Brasil todo, vai pipocar revolução em todo o país. Cada cidade, cada capital do Brasil vai paralisar. Ou seja, por causa da inapetência, da indolência, da incompetência, da falta de decisão dos comandantes das 3 Forças Armadas, o Brasil está entrando numa gigantesca convulsão social. O Brasil está hoje com a sua sociedade desestabilizada. A estabilidade acabou. Basta que uma das pernas esteja caída, desabada, que tudo cai. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é o principal causador da instabilidade social, jurídica, econômica, política no Brasil. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 terroristas, 11 bandidos, 11 marginais. Então hoje, brasileiros, é o momento de praticarmos a desobediência civil. Tem multa para pagar de caminhão? Não paga. Ah, eu tenho que pagar 500 milhões. Não paga. Essa multa não vai valer de nada, porque o governo vai cair a qualquer momento. Pessoal, o Brasil hoje vive seus últimos dias. Estamos nos últimos dias de Pompeia. Essa república vai cair daqui a pouco. Então fiquem tranquilos. Nós vamos vencer. Essas pessoas vão estar mortas e enterradas. Em 2019, nós daremos um novo rumo ao Brasil. E eu sou contra eleições e eu tenho fé em Deus que as eleições não acontecerão. E mais uma vez eu volto a falar dos militares candidatos. É uma covardia o que vocês, militares candidatos, estão fazendo com o povo brasileiro. Saibam vocês hoje que o meu vídeo aqui, ele corre o país de norte a sul, de leste a oeste. Todos conhecem o Coronel Carlos Alves e hoje, graças a Deus, eu gosto de credibilidade com a população brasileira. O que eu falo aqui, eu falo verdade, olho no olho. Eu, o Coronel James também fala, o Coronel Azim e outros que virão por aqui. Tem outros coronéis também que falam aqui. É uma covardia sem tamanho vocês não cumprirem o juramento de matar a sua vaidade, o seu ego. Ninguém está falando aqui em que vocês deem o sacrifício dando a própria vida, não. É dando o ego de vocês. Esse não era o momento de vocês se elegerem a nada. Isso é uma de covardia. Você sabe para quem eu estou falando, para você mesmo. Você que está se candidatando a deputado federal, estadual. É covardia. Não pensem vocês que vocês vão ter votos, não. Vão ter sim, porque vocês já foram comprados. Estão no sistema. Então a urna fraudada vai botar vocês lá. Para que o lixo entre pela porta de vocês. Mas vocês vão pagar muito caro, pelo que vocês estão fazendo com a população brasileira hoje. Vocês militares. O resto não, pode se candidatar, não tem nada, são pessoas comuns, normais, têm seus anseios. Mas em especial os militares, num momento como esse, que as instituições não funcionam, ao contrário do que pensa, de que diz aí nesse discurso chato, o general Vilas Boas. Então vejam bem, vocês estão praticando um ato de covardia. Eu não votarei em nenhum de vocês. Se persistir essa palhaçada de voto, eu nem vou votar. Pago a multa, aquela merreca, mas não voto. Eu sou contra isso. Mas eu tenho fé em Deus e nos meus compatriotas que farão de tudo para que essa eleição dê com os burros na água. Porque, meus amigos, eleição nesse ano no Brasil é o desastre total. É o desastre total. É o fim da encruzilhada. E aí o Brasil vai rumar para a esquerda. E vocês, 70, serão acusados por mim, enquanto eu viver. Eu vou escrever um livro, uma resenha, para dizer o nome de cada um para a história do país, dos militares que traíram o Brasil. Eu estou vivo aqui. A não ser que eu morra antes, vocês me matem, né? Mas eu sei o nome de alguns aí que estão traindo a pátria.
alguns inclusive, que já foram militares, que estão hoje entrando na política para fugir da Lava Jato. Eu sei quem é o cara. Esse cara eu conheço bem. Esse cara ele tá entrando na política para fugir da Lava Jato. Fez um monte de besteira, está tentando agora se eleger deputado federal ou estadual para ter foro privilegiado para fugir da Lava Jato. É para isso que serve hoje as eleições no Brasil. Para enterrar a Lava Jato e para trazer para dentro da escumalha, da galera da turma, da facção, novos deputados que vão ajudar a matar a Lava Jato. O CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, esses são comunistas totais. Como pode um grupo de juízes condenar um homem como o Sérgio Moro, que não fez nada demais, apenas salvou o Brasil de uma desgraça de ter Lula como chefe da Casa Civil? Um ditador. Claro que ele ia mudar a lei, aqui seria um comunismo. Muito obrigado, juiz Sérgio Moro. Que Deus abençoe Vossa Excelência e sua família. Muito obrigado, Dallagnol. Obrigado a todos os homens e mulheres honestos desse país que estão a serviço da lei e da justiça e da verdade. Pessoal, uma boa tarde a todos. A qualquer hora eu estarei de volta, viu? Forte abraço para todo mundo aí.